da UME, do IBAJA, Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, do Quilombo Aguilar. Eu agradeço a você que se juntou a gente nesse domingo à noite para falar sobre os 427 anos de Jacarepaguá, o nosso bairro, né? E juntamente com isso, revisitar o sertão carioca, né? Bom, para você que não conhece a Agência Lume, chegou aqui por intermédio do IBAJA, chegou aqui por intermédio do Quilombo Aguilar. Bom, obrigado por estarem aqui, sejam bem-vindos à Lume. A Lume é uma agência de comunicação independente que atua a nível de bairro e está presente em Rio das Pedras, na freguesia e no bairro do Anil, justamente aqui inseridos em Jacarepaguá e muito felizes de fazer parte dessa região tão bacana que é a região que a gente vive, né? Bom, você que já conhece a Lume, gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar, você pode nos ajudar de duas formas. Você pode nos ajudar pelo Facebook Fans, pagando apenas R$ 3,90 por mês, é um pouquinho a mais do que uma passagem de ônibus, né? E podendo cancelar quando quiser. E também pode nos ajudar pelo Catarse, escolhendo um dos pacotes oferecidos ou qualquer valor lá que você queira doar para a Agência Lume, para que a Lume possa continuar no seu trabalho. E para você que adora ficar sabendo de tudo o que acontece, não quer perder nada e às vezes fica chateado que o Facebook não mostrou alguma notícia que a gente colocou, bom, seus problemas acabaram. Você pode chamar, mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui na tela, ó, do LumeZap. O LumeZap é o seguinte, gente, não é um grupo, é uma lista, e toda vez que sai alguma coisa na Lume, sai primeiro no LumeZap. Então, quem está lá recebe direto no WhatsApp, não precisa ficar conversando com ninguém, não precisa dar nem bom dia, nem boa noite, nem ver piada sem graça. É só estar lá, só vai receber suas notícias. Sem falar que o LumeZap também é um número para quem quer fazer denúncias, mandar sugestões, mandar pautas para reportagem, fiquem à vontade. Bom, eu quero já começar essa live agradecendo a presença do IBAJA, da galera do IBAJA, né? O Val Costa e a Diane Cacilha, né? Que estão aqui presentes com a gente hoje, para a gente falar um pouquinho sobre a história de Jacarepaguá. O Val, ele é bacharel e licenciado em Geografia e Meio Ambiente pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em História e Geografia pela Faculdade Unina, coautor do livro Desvendando a Barra da Tijuca e Jacarepaguá, integrante da equipe do jornal Abaixo Assinado de Jacarepaguá, abraço aí pro pessoal do Abaixo Assinado, e onde escreve no Abaixo Assinado uma coluna mensal sobre a história do Rio de Janeiro. Ele é membro do Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, o IBAJA, desde 2010 e é ex-professor das redes públicas e particulares do Rio. Boa noite, Val. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que o nosso encontro hoje será muito agradável. Eu quero agradecer a Agência Lume pelo carinho, pelo convite. Agradecer a James também, nossa companheira, pela presença. E vamos conversar um pouquinho sobre essa linda história, que é a história da Baixada de Jacarepaguá. Muito obrigado. Beleza, Valdenes, eu acho que eu errei teu sobrenome, me desculpe, eu sou meio ruim de sobrenome, mas vamos aqui às formações da Janes, que a galera aqui tem mais de um parágrafo de formação, pessoal estudado mesmo, que a gente trouxe bem preparado. A Janes, ela é graduada em História pela UFRJ, mestre em História das Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz, atua pesquisando sobre a história das ciências, principalmente nos seguintes temas: História da Psiquiatria no Brasil, história do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, ali na Colônia, né? Integra o Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá e IBAJA desde 2011 e atualmente leciona na rede pública do município de São João de Meriti. Boa noite, Janis. Fala aí teu sobrenome para eu não errar mais. Boa noite, tudo bem? Então, meu nome é Janis Cacilha. Olha só. No início, assim, causa uma estranheza, mas depois a gente vai consertando, vai ficando certinho. Então, eu agradeço a todos que estão assistindo essa live. Assim como o Val falou, a gente vai aqui falar um pouquinho, né, brevemente, sobre a história da nossa região. Assim, brevemente, porque a história pra caramba é bastante informação, bastante coisa que aconteceu e que acontece ainda hoje em dia, né? Então, a gente vai aqui falar um pouquinho e compartilhar um pouco do material, do conhecimento que o IBAJA, né,
realiza e traz para a população, não só os acadêmicos, não só quem está na academia, na universidade, na escola, mas também para os moradores, os trabalhadores, quem circula aqui no nosso bairro. Beleza, Jenis. Bom, o Val queria dar um recado antes, né, da gente começar a falar sobre história. Val, a palavra toda sua. Obrigado, Fernanda. Só alguns agradecimentos, né, que nós gostamos sempre de fazer antes das nossas participações em lives, em encontros, em reuniões. Queria aqui agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Agradecer também ao coletivo do Jornal Abaixo-Assinado, que desde o início desse projeto da live esteve conosco divulgando, principalmente a Silvia, que é a responsável pelas redes sociais do jornal, e também o coordenador editorial, Almir Paulo. Quero agradecer também ao historiador Rafael Matoso, que desenvolve um trabalho primoroso de resgate da história do subúrbio carioca. Recentemente, ele publicou um texto que eu escrevi na Veja Rio, sobre o aniversário de Jacarepaguá. Esse texto está na primeira colocação das matérias mais lidas dessa revista. Então, agradecer muito aí ao Rafael, que também divulgou a nossa live, e agradecer a todos e todas que estão presentes aqui, dizer que estamos à disposição para respondermos as perguntas, as questões que surgirem, e conversar um pouquinho também sobre a história do Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá. Bacana, Val. Bom, eu sou muito bairrista, eu nem imaginava que Jacarepaguá já tinha 427 anos, erro meu, estou muito inserida em outras questões e acabo não estudando. Acho o trabalho de vocês primordial, o trabalho do IBAJA, é um trabalho muito bacana de trazer, né, essa cultura. Jacarepaguá, pelo que eu vejo no IBAJA, foi muito importante na história do Rio de Janeiro e continua sendo, né? Então, Val, eu queria saber um pouquinho mais, acho que a galera está toda curiosa para entender como é que foi esse Jacarepaguá naquela época mais antiga e saber um pouquinho mais sobre a nossa história. Ok, Fernanda. Jenny, se você puder passar aí. Com certeza. Eu farei uma pequena apresentação de slides aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o IBAJA. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o aniversário da região, sobre o aniversário de Jacarepaguá. Muitos não conhecem o IBAJA, alguns já nos acompanham há algum tempo, mas tem uma galera nova que está conhecendo agora, e a gente queria falar um pouquinho sobre o que é o IBAJA. Então, aqui está o nosso símbolo, né, um jacarezinho. Por que o jacaré? Porque a região que hoje nós conhecemos como Baixada de Jacarepaguá, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é a Baixada de Jacarepaguá, o que é a região administrativa de Jacarepaguá, o que é o bairro de Jacarepaguá, que sempre, isso é um questionamento que a gente sempre escuta nas nossas lives, enfim, nas nossas palestras. Então, o nosso símbolo é um jacaré de papo amarelo. Essa região da Baixada de Jacarepaguá, que tem o maior complexo lagunar do município, formado pelas lagoas da Tijuca, Jacarepaguá, Camorim, Lagoinha das Taças e Marapendi, ela era repleta dessa espécie. Hoje, lamentavelmente, em decorrência da grande poluição dessas águas, nós não encontramos tanto jacarés de papo amarelo, mas essa espécie de jacaré, ela deu origem ao nome da região. Os índios tamoios que habitavam a região davam o nome dela de Iacaré-Upaguá, que significa Lagoa Baixa ou Lagoa Rasa dos Jacarés. Então, a gente já vê aí que a questão geomorfológica, que a questão geográfica está sempre muito associada aos nomes dos locais, aos nomes dos bairros, aos nomes das regiões da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro como um todo. Ok? Então, esse é o nosso símbolo. Por isso é que nós temos o jacarezinho como nosso símbolo. Iacaré-Upaguá, Lagoa Baixa dos Jacarés. Pode passar, gente. E é muito bonitinho esse símbolo, quando vocês colocam nas camisas, que fica muito legal, gente.
Isso, depois posso até mostrar agora, né, já que você já deu a deixa, mostrar aqui a minha... Mostra aí. Não, tem que levantar, camisa, não dá, né, para ver. Levantar, aí. Não dá para ver. Bom, a Jenny está com a dela também. Nós temos um material... Opa, a Jenny já vai mostrar. Todo mundo uniformizado, hein? Todo mundo uniformizado, né? Nossas lives a gente sempre participa com as nossas camisas. Nós temos um material que nós produzimos até para levantar fundos, enfim, recursos para o IBAJA, para as nossas atividades. Uma das maneiras das pessoas contribuírem conosco é a aquisição desse material. Depois a Jenny vai falar um pouquinho sobre isso. E também já agradecer mais uma vez a Jenny, porque foi ela a idealizadora aí dessa nossa logomarca. Bom, o Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá é um grupo que existe desde 2007. Ele foi fundado justamente porque alguns professores da região de Jacarepaguá, eles não encontravam material, não encontravam informações detalhadas sobre a história da região. Logo, esses professores, eles se juntaram, professores do município do Rio de Janeiro, criaram uma espécie de centro de memória numa escola pública municipal da Praça Seca, do bairro da Praça Seca, né, em Jacarepaguá, e lá desenvolveram trabalhos de resgate da memória e do patrimônio histórico com alunos do município. Esse foi o início do nosso trabalho. Eu não pertencia nem Renato nem a James, né, nessa primeira composição do IBAJA. Depois, nós tivemos um segundo momento de um grupo de estudantes da ex-Universidade Gama Filho, em Campos Piedade, estudantes de História, que se reuniram para criar um grupo de estudos sobre a história local, liderados aí pela saudosa professora Eluana. O Renato já fazia parte desse grupo, eu entrei já no finalzinho dessa formação. A professora Eluana nos deixou, né, precocemente, vitimada aí por um câncer, e agora nós estamos numa, eu diria, quarta formação, porque nós ainda tivemos uma terceira formação. Nós estamos agora numa quarta formação, basicamente composta por 3 integrantes, mas agradeço a todos e todas que fizeram parte desse coletivo e que pavimentaram essa trilha para que hoje o IBAJA pudesse desenvolver pesquisas nas mais diferentes áreas sobre história local e estar aqui com vocês hoje. O IBAJA, ele tem no seu estatuto o objetivo de salvaguardar o patrimônio material e imaterial da região da Baixada de Jacarepaguá. Então, o que é isso? O que é a Baixada de Jacarepaguá? A Baixada de Jacarepaguá é uma planície formada pelas deposições dos rios que nascem em 2 maciços, maciço da Pera Branca e maciço da Tijuca, e que desaguam nesse complexo lagunar que eu falei anteriormente. Essa planície, ela foi formada pelos sedimentos que esses rios transportam e depositam nas suas margens. E o complexo lagunar foi formado pelo processo de transgressão e regressão marinha, que aconteceu no Quaternário. A primeira deposição, ela aconteceu há mais ou menos 8.000 anos, foi formado um cordão arenoso, sobre o qual hoje está a Avenida das Américas, e a segunda, mais ou menos 5.000 anos, que foi formado um outro cordão arenoso, onde hoje está a Avenida Lúcio Costa. E esses cordões arenosos, eles represaram as águas que desciam dos 2 maciços, iam para a planície e tinham a direção do mar. Represando esses rios, deram origem a essas lagoas. Hoje estão poluídas, né? Recebem uma quantidade absurda de esgoto, mas esse processo geomorfológico, explicado de forma rápida, é o que deu origem a essa unidade geomorfológica que nós chamamos de Baixada de Jacarepaguá, uma área compreendida entre 2 maciços, Pera Branca e Tijuca, e o Oceano Atlântico. Ok? Então, o objetivo do IBAJA é salvaguardar
divulgar ações que tenham como objetivo valorizar esse patrimônio material, e aí nós falamos de construções do período colonial, do período imperial, mas também o patrimônio imaterial, as tradições, as lendas, as danças, que diversos povos deixaram como legado. E aí, eu já falo um pouquinho também sobre a questão dos 427 anos. Jacarepaguá não tem 427 anos. Nossa, Val, mas esse foi o título da live. No Brasil, nós acostumamos a contar a história a partir da chegada do colonizador europeu, colonizador português. Falamos que o Brasil ele começou com a chegada de Pedro Álvares Cabral, né? Ele nem foi o primeiro português a chegar no que hoje é o território brasileiro. Duarte Pacheco já esteve 2 anos antes aqui. E falamos também que a história de Jacarepaguá começou quando Salvador Correia de Sá doou essa imensa região chamada Baixada de Jacarepaguá para os seus 2 filhos, através de uma carta de Sesmarias. O que eram as Sesmarias? Eram terras que os capitães donatários eles podiam doar para nobres portugueses que os auxiliavam de alguma forma. Então, essas terras elas foram doadas originalmente por Salvador Correia de Sá para 2 nobres portugueses que colaboraram na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Né? Os franceses estiveram no Rio de Janeiro de 1555 a 1567. Então, Jerônimo Fernandes e Julião Rangel foram 2 nobres portugueses que ajudaram a expulsar os franceses do território carioca, e eles receberam essas terras, que hoje correspondem à Baixada de Jacarepaguá. Só que a lei das Sesmarias dizia que era necessário um desenvolvimento econômico no período de 5 anos. Como já tinham passado mais de 20 anos e eles não haviam feito nada, os 2 filhos do então governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá, eles pediram essas terras e elas foram passadas para eles em cartório no dia 9 de setembro de 1594. Então, essa data, ela foi escolhida pela Prefeitura do Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de Jacarepaguá. Mas é importante nós chamarmos a atenção para essa questão da história atrelada ao colonizador. Muito antes dos portugueses chegarem aqui, existiam povos do tronco linguístico tupi, da família linguística tupi-guarani, habitando as nossas terras. E muito antes dos povos indígenas, nós tínhamos os povos dos sambaquis. Na verdade, a nossa história ela não começou há 427 anos. Ela começou há 4.500 anos, quando os povos dos sambaquis ocuparam toda a região da Baixada de Jacarepaguá, essa planície formada por esse processo de deposição dos rios que nasce dos 2 maciços. Isso pode ser constatado pelos sambaquis. O que são sambaquis? A palavra sambaqui também vem da família linguística tupi-guarani, significa aglomerado de conchas. Os sambaquis que foram encontrados em diversas áreas do Recreio dos Bandeirantes e da Barra da Tijuca, durante o processo de expansão da malha urbana da cidade do Rio de Janeiro em direção à Zona Oeste. Por exemplo, onde hoje é o aeroporto de Jacarepaguá, nós tínhamos o sítio arqueológico da Caveira, onde hoje é o Parque Marapendi, nós tínhamos
o sítio arqueológico do Quebra-Mar. Esses sítios arqueológicos, eles foram destruídos para a construção da Avenida das Américas, destruídos para a obtenção de cal, para a construção civil, e por incrível que pareça, como eles formavam morros, eles foram destruídos para a prática de motocross. Hoje os sambaquis são protegidos por lei. O Sambaqui é um importante sítio arqueológico. Nesses morros formados por conchas, você tinha ali restos de sepultamentos, você tinha restos de artefatos usados por esses povos que habitaram na nossa pré-história. Então, uma grande parte da nossa história se perdeu ao longo desse processo de expansão da malha urbana de forma desenfreada, de forma desordenada. E também é importante mencionar que, apesar dessa data ser oficialmente a data do aniversário de Jacarepaguá, a freguesia de Nossa Senhora do Loreto e Santo Antônio de Jacarepaguá foi fundada no dia 6 de março de 1661. Inclusive, até as décadas de 50, 60, o aniversário da região não era comemorado no dia 9 de setembro, era comemorado no dia 6 de março, que era o dia da instituição da freguesia de Jacarepaguá. O que era a freguesia? A freguesia ali era uma área, era uma circunscrição territorial administrada por uma paróquia. E você tinha as dioceses que englobavam várias freguesias. Isso num período em que o Estado estava associado à Igreja. Né? Nós tínhamos a união do Estado com a Igreja. Não era um período, como nós vivemos hoje, onde o Estado é laico. Então é sempre bom nós salientarmos que a história do Brasil não começou com a chegada de Pedro Álvares Cabral e a história de Jacarepaguá também não começou quando Salvador Corrêa de Sá doou essas 6 Marias para os seus 2 filhos. Antes da chegada dos colonizadores europeus aqui, nós já tínhamos toda uma história constituída por povos indígenas de tradição tupi-guarani e povos dos sambaquis que habitavam essa região há pelo menos 4.500 anos. Jenny, você pode passar, por favor? Posso. De novo? E aí, gente, tudo certo? Ok. Pode passar, Jenny, por favor? As nossas linhas de pesquisa. Obrigado, Jenny. Rapidamente aqui, falando um pouquinho sobre as nossas linhas de estudo. Nós temos uma linha focada no período colonial, pré-colonial e imperial. Então, a ênfase dessa linha de pesquisa está pautada no patrimônio material e imaterial, que eu já conversei com vocês, no acervo arquitetônico, as igrejas, as casas-sedes dos engenhos da região, os quilombos. A Jenny vai depois, né, fazer um agradecimento ao nosso parceiro, que é o Quilombo Aquilá, mas além do Quilombo Aquilá, nós temos 2 quilombos na região da Baixada de Jacarepaguá. É importante falar isso. Dos 4 quilombos reconhecidos pela Fundação Palmares no município do Rio de Janeiro, 2 estão na Baixada de Jacarepaguá. O quilombo Cafundá Estrogildo, em Vargem Grande, e o quilombo do Camorim, no bairro do mesmo nome. Nós temos todo o trabalho também de resgate dessa herança africana que durante muito tempo foi silenciada e foi apagada aqui na nossa região. O professor Renato Doria, nosso presidente, ele tem ali uma gama de estudos sobre a atuação dos povos quilombolas aqui na região. A herança indígena, que eu também já falei um pouquinho para vocês, e a história contemporânea, é mais a área da Genes. Nós temos 2 ramificações, uma associada a políticas públicas de atenção à saúde mental, com ênfase ali no Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, né, a antiga colônia Juliano Moreira, e a outra, a formação fundiária urbana, a luta por terras em Jacarepaguá, que é a área de estudo do Renato e do professor Leonardo, que durante muito tempo colaborou conosco também dentro do Instituto. Pode passar, James. Dos nossos projetos, aqui temos algumas imagens de palestras, minicursos, oficinas, caminhadas que nós realizamos anualmente.
em decorrência da pandemia da Covid-19, nós tivemos que adaptar a nossa atuação. Então, hoje, nós temos uma atuação muito mais voltada para as redes sociais. Gradativamente, a tendência é retomarmos as atividades presenciais, mas com segurança, com cautela. Isso é muito importante. E aí nós temos algumas fotos de palestras, atividades, parcerias que nós desenvolvemos com diversos institutos de pesquisas, universidades, a Fiocruz Campus Mata Atlântica, escolas municipais, escolas estaduais, jornal abaixo-assinado, as mais diferentes atividades que o IBAJA desenvolveu e desenvolve. Só gostaria de chamar a atenção para uma delas, são inúmeras aqui, ficar muito tempo falando, que é a nossa caminhada ecohistórica, que é essa imagem aí do canto superior direito. Essa é uma das trilhas que nós realizamos dentro do Núcleo Histórico Rodrigues Caldas, da colônia Juliano Moreira, mas temos outras trilhas também, uma do Camorim, né, no Núcleo Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca. Esse, para mim, é um projeto muito querido, porque visa apresentar a história da região de forma lúdica e interativa para alunos das escolas públicas, escolas particulares, para turistas, para moradores da região, para moradores do município do Rio de Janeiro que não vivem na região de Jacarepaguá. Então, esse projeto das caminhadas ecohistóricas, que ficou paralisado durante o período da pandemia, é um projeto que nós pretendemos retomar agora para o ano de 2022. Pode passar adiante, por favor. Bom, eu já estou encerrando aqui a minha primeira participação. Esse é o meu último slide. Eu gostaria de agora fazer um convite a você, morador de Jacarepaguá, você, moradora de Jacarepaguá, você, amante de história local, ou você que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Nós temos aqui as nossas redes sociais, o nosso e-mail, o nosso blog, o nosso Facebook, o nosso Instagram. A professora Jenis tem uma surpresa aí para vocês, no finalzinho da fala dela. Nós estamos aqui lançando hoje, oficialmente, a nossa exposição virtual sobre o Sertão Carioca, um livro que é considerado a Bíblia sobre Jacarepaguá, do naturalista Armando Magalhães Correia, material que foi reeditado agora recentemente, e que nós fizemos uma exposição a partir das penas dele, dos desenhos dele, que retratavam o dia a dia, o cotidiano do morador da Baixada de Jacarepaguá, como era chamado Sertão Carioca. O Sertão Carioca ele não se restringia à Baixada de Jacarepaguá, ele pegava ali também a área de Santa Cruz, Sepetiba, Campo Grande, mas o Magalhães Correia ele focou muito nessa região da Baixada de Jacarepaguá. Então nós temos uma surpresa para vocês hoje. O IBAJA está lançando, em parceria com a agência Lume, a exposição Revisitando o Sertão Carioca, que a professora Jenis vai apresentar agora rapidamente para vocês, vai colocar ali um gostinho e depois vocês vão conhecê-la no nosso canal do YouTube. Então é isso. Antes da... Val. Val, te agradecer. Não, pode concluir, é que eu só quero dar um recado antes da Jenis começar, mas conclui a sua fala aí. Não, só queria agradecer, só queria agradecer o espaço e me coloco à disposição para alguma pergunta que possa surgir. Nós falamos muito, assim, rapidamente sobre a atuação do IBAJA, mas só queria dar esse panorama, né, porque tem muita gente que mora na região e não conhece o nosso trabalho. E nós estamos percebendo que o interesse por história local tem aumentado muito nos últimos anos. Nós estamos apresentando uma proposta de história local, que é uma proposta de parceria com a comunidade. Nós entendemos que a história local é a história do trabalhador ambulante, é a história da dona de casa, é a história do feirante, é a história do advogado, do engenheiro, é a história do estudante,
É a história de todos e todas que constroem a memória de um determinado recorte espacial. Então, a nossa proposta de construir a história, a memória da história, é uma proposta de construção coletiva. O Ibaja é apenas um dos atores desse processo de resgate da memória local, de resgate da memória da Baixada de Jacarepaguá. Muito obrigado a todos e todas. Me coloco à disposição para responder qualquer pergunta que possa aparecer. O que eu ia falar era exatamente envolvendo as perguntas. A gente acaba tendo que falar muito rapidamente para acabar que a live não ficar muito tempo. Acho que dava para a gente ficar ouvindo muito mais tempo. Achei interessantíssimo. Eu já estou com algumas perguntas aqui. E estou sabendo que já chegaram algumas perguntas. E eu quero avisar para a galera que está mandando perguntas que a Janice vai fazer a apresentação, né? Essa surpresa, esse lançamento agora. E quando a Janice acabar, a gente vai responder todas as perguntas. As perguntas da fala do Val, né? Para o Val esclarecer algumas coisas sobre a história que ele vem tratando aqui agora. E as perguntas também que tiverem, conforme a Janice for apresentando. Então, você que está ansioso aí, aguarda mais um pouquinho. A Janice agora vai apresentar um tema interessantíssimo. E quando ela concluir, a gente vai tirar todas as dúvidas aqui, tá, galera? Então, Janice, pode ficar à vontade. Então, obrigada, Val, pela aula. Quando o Val começa a falar, sempre tem uma informação nova, é sempre uma aula, né? Então, pessoal, o Ibaja, para comemorar os 427 anos, né, do nosso aniversário, da formação do nosso bairro, nós fizemos uma releitura de uma exposição que nós já havíamos feito no ano de 2010, né, que foi uma exposição que ainda está online, as pessoas ainda podem ter acesso a ela, né? Mas a gente decidiu dar uma nova roupagem, colocar novas imagens, que são os bicos de pena do Magalhães Correia, no livro da autoria dele de 1936, que se chama O Sertão Carioca. Então, essa exposição, ela se chama Revisitando o Sertão Carioca, que a gente está fazendo essa retomada, colocando novas imagens, né, trazendo novas indagações. Tá? Então, eu vou apresentar aqui brevemente, eu vou compartilhar a tela novamente. Tá? Então, pessoal que está aí, Val, Fernanda, se tiver algum problema, me avisa que eu não vou estar vendo vocês, não. Tá? Fica tranquila. Tá bom. Então, deixa eu ocultar aqui. Essa exposição, pessoal, ela está disponível, ela é gratuita, tá? Ela está disponível na forma de vídeo, tá? E também em formato de apresentação PPS, para quem tiver interesse de fazer uma visita mais demorada, às vezes mais curta, né? Porque tem gente que prefere ver algum bico de pena com mais detalhes, outros que preferem, né, passar alguns tópicos mais rápido. E ela está no nosso blog, ela foi lançada hoje, tá? Então, tá lá no nosso blog do Ibaja, e daqui a pouquinho a gente vai mandar, se já não foi mandado, o link para as nossas redes sociais, tá bom? Então, esse livro, O Sertão Carioca, ele é um livro, como o Val falou, uma bíblia, né? Ele é um canônico sobre a história local, né, a história do nosso bairro, da Baixada, na verdade, de Jacarepaguá, que é um livro que foi montado a partir de uma série de reportagens que o Magalhães Correia criou, né, compôs, elaborou para o jornal Correio da Manhã, tá? Entre os anos de 1931 e 1932. E, em 1936, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, tá, compilou essas reportagens e lançou o livro, tá, com os bicos de pena do Magalhães Correia. Ele é um autor que ele é um naturalista, tá? Então, ele tem os desenhos dele são muito fiéis e ele tenta, né, ele mostra no livro, né, algumas, não só
o meio ambiente, não só a preservação, né, do meio ambiente, mas a importância de se manter aquele modo, né, de vida também da população. Ele vai mostrar quem são as pessoas que vivem, qual a religião delas, como elas vivem, em um local que não tinha um olhar mais aprofundado pelo governo, né? Quando a gente fala sertão parece que é um lugar longe, né, da gente, bem no interior do Brasil, atrasado, e ele mostra que, na verdade, o sertão ele não está longe, a quilômetros de distância do que era o Distrito Federal, o Rio de Janeiro, mas assim, a pouca distância, né? Mais ou menos 30 quilômetros. Claro que o sertão carioca não era apenas a Baixada de Jacarepaguá, mas outras regiões da Zona Oeste. E, além desse livro, Sertão Carioca, ele também vai lançar mais 2 livros, que é Terras Cariocas e Ilhas da Guanabara. Então, gente, a exposição original ela é de 2010, tá? E se chamava Magalhães Correia, 125 anos de Sertão Carioca. E a nossa exposição, né, que é a exposição atual, ela é uma revisita a esse livro, a esse debruçamento que os integrantes do IBAJA fizeram, né, há 11 anos atrás. Então, é uma exposição comemorativa de 11 anos. Nós tentamos, né, fazer algo que atendesse a todas as idades, porque um dos objetivos do IBAJA é divulgar, né, de forma lúdica a história local, a história da região da Baixada de Jacarepaguá, porque a gente tem muita coisa publicada, muita coisa estudada no meio acadêmico, mas muita coisa também não chega para a gente. Só para vocês terem uma ideia, a questão da história local como um tema a ser estudado nas escolas, ela é muito recente, tá? Então, tem muita coisa que não traga para o morador ou para quem frequenta a região, né? Então, nós tentamos trazer um novo design e trazer uma interação, que as pessoas conseguissem interagir, né? Então, por exemplo, aqui nesse slide do canto esquerdo, esquerdo eu sou muito ruim, tá, gente? Meu esquerdo, pelo menos. Sou muito ruim com esquerda e direita. A gente tem vários bicos de pena, você pode, caso você esteja na apresentação em formato PPS, você pode clicar no bico de pena que você achar mais interessante, que ele vai abrir para você e vai te dar as informações, né? A gente também tem as informações sobre o autor, sobre quem é o Magalhães Correia, e alguns questionamentos, né? O que é o sertão? O que é um sertanejo? O que é meio ambiente? E mais, como é que a gente pode pensar, né, de uma forma que desenvolver não seja antagônico de preservar? Eu acho que essa é a grande questão que a gente está tentando fazer com que as pessoas reflitam, porque é importante salvaguardar, é importante a gente divulgar para que haja identificação com a nossa história e um sentimento. Acho que a partir do momento que você cria um sentimento com uma identificação com o lugar onde você reside, onde você vive ou trabalha, é o primeiro caminho para que você possa, então, preservar, para que tanta coisa que conta a nossa história, né, como os sambaquis, como o Val falou, não seja perdido. Né? E os bicos de pena do Magalhães Correia, aqui eu trouxe para vocês 3 bicos de pena que são bastante divulgados, né, reproduzidos, são os bicos de pena da represa do Camurim, do Pau da Fome, do aqueduto do Pau da Fome, e o açude do Camurim, né, ali da região da Pedra Branca. Então, dá para perceber que é explícito, né, que
os patrimônios que o Magalhães Correia retratou nos seus bicos de pena, eles ainda existem, né? Poucos deles. Muitos se perderam, como, por exemplo, a Casa da Fazenda Independência. Muitos que existiam naquela época e são retratadas de alguma forma, estão completamente abandonados. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Nas grandes transformações que o nosso bairro sofreu, né? E no que foi perdido e o que deve não ser perdido, para além da questão do patrimônio material, mas também o imaterial, né? Então, aqui a gente tem o bico de pena do açude do Camurim e uma imagem também, né, do Ibaja, que a gente tirou em uma das várias trilhas que a gente fez, do mesmo açude. Vale lembrar que essas 3 imagens, tá, elas são de patrimônios tombados, ok? E aqui a gente tem a represa do Camurim, que fica ali próximo ao núcleo da Pedra Branca, ali no Camurim. Né? Essa exposição, gente, eu vou pedir para o pessoal mandar o link, tá? Mas ela já está no nosso blog, quem quiser entrar, pode entrar lá, tá? E eu queria agradecer, né, à Agência Lume por estar aqui disponibilizando esse espaço para que a gente possa apresentar a exposição, fazer essa divulgação, fazer essa conversa sobre o aniversário dos 427 anos e também do Quilombo Aquilá, que é o nosso parceiro mais recente, que eles, durante muitos anos, eles estiveram na Praça Seca, hoje eles estão ali na rua Godofredo Viana, ali no Curupaiti, onde eles têm um espaço maravilhoso, e onde nós estamos construindo um centro de memória em parceria com eles, né, e outros coletivos, que vai com certeza ser um espaço bem legal e aberto para todos os interessados, né, em descobrir, né, e também ajudar a compor a história local do nosso bairro. Né, como eu falei, e o Val falou também, a gente tem algumas formas de contato, né? Nós temos o e-mail, nós temos o blog, né? O blog é bem fácil, só colocar lá ihbaja.blogspot.com.br que vai chegar rapidinho. Nós temos o Facebook e o Instagram, onde a gente faz algumas postagens, né? Se não forem diárias, pelo menos algumas vezes por semana, colocando fotos antigas, mas também a gente coloca bastante informação sobre atividades que estão sendo realizadas referentes a Jacarepaguá e também as nossas atividades do grupo. Muito bacana, James. Muito legal mesmo. As imagens são impressionantes, né? Você olha a foto, o desenho, e você olha a foto, é igualzinho, né? O cara tinha um talento ali, né? Ô, James, na verdade, ele trabalhou como naturalista, né? Ele era escultor e ele era naturalista autodidata do Museu Nacional, né? Então você tem, quando a gente entrava, pelo menos quando eu frequentava o Museu Nacional, você entrava, você tinha várias imagens, né, indígenas, retratando indígenas, né? E ele tinha uma dessas imagens eram peças dele, né? Ele era muito bom e era morador, né, de Jacarepaguá. Bacana. Antes da gente começar das perguntas, eu queria saber, porque o Val falou que você ficou de falar, como é que faz para conseguir a camisa do Ibaja, porque eu quero uma já tem um tempo, entendeu? Como é que eu faço? Estou na fila aí. Tem uma fila. As camisas... A gente tem uma fila grande, na verdade, porque... Aí, ó. Quê? Não sei, alguém falou alguma coisa? Não sei, pediu. Não, eu tô rindo. Não, eu tô rindo porque eu tô aqui sem o meu uniforme, tá vendo? Olha como é que eu tô. Ah, tá.
Então, geralmente vocês entram em contato com a gente, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, a gente faz uma lista, né? E nós abrimos para fazer essas encomendas, porque essa camisa, gente, ela é muito boa. Você não encontra essa qualidade de camisa em qualquer lugar. E é da família, né? Dos parentes do Val, e então ele traz para a gente. É um preço muito bacana, ela não fica muito cara. E é uma qualidade maravilhosa. Olha, eu rasgo todas as minhas camisas em uma semana e a minha vive forte até hoje. Né? Então, acho que o Val vai ter que dar mais viagens dessas camisas eu tenho aí, que falar, porque eu acho que agora vai ter uma encomenda maior da galera que está vendo a live. Maravilha. Eu tenho que falar que a nossa maior garota propaganda é a Laurinha. A Laurinha... Sim. Já passou pelo Rio de Janeiro todo com a camisa do Ibaja, que é a filha da Jenny. Ela Essa é a nossa maior e melhor garota propaganda. Ela adora esse jacaré. Ela fala assim, mamãe, quero usar o jacaré hoje, né? E aí, ela adora jacaré. Então, ela adorou essa camisa. E aí a gente tem na cor branca, preta, tem rosa também, né, Val? Rosa, que eu vou encomendar uma, cinza, masculino, feminino, infantil, né? E são de ótima qualidade. Não, e é uma ótima blusa para quem é de Jacarepaguá, entendeu? Botar e dar um rolê lá na Tijuca para tirar uma onda, entendeu? Dar um rolê lá na Zona Norte. É uma coisa que eu super faria, andar com jacarezinho no peito. Acho que, inclusive, além de baixo aqui, vocês botam sou de Jacarepaguá e daí. E a pessoa vai tirar uma onda maravilhosa. Então, acho que depois dessa live, e vocês acrescentando sou de Jacarepaguá e daí, a gente vai ter uma encomenda enorme, tá? Mas, brincadeiras à parte, você que ainda não segue o Ibaja, vai lá seguir, vai lá perturbar pela camisa. O Val vai ter que fazer 5 viagens para o Rio todo ano para trazer camisa. Com certeza. Eu quero começar com as perguntas, porque o pessoal está mandando perguntas, então não vamos perder tempo aqui. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Sou morador da Praça Seca. Qual a escola que participou do início do Ibaja? Escola Municipal Sobral Eu não sei para qual Pinto. dos dois foi a pergunta. Eu posso responder. A Escola Sobral Municipal Pinto. Sobral Pinto. Tá? Responde aí, foi Val. o professor Michel Carneiro. Ele foi o primeiro diretor-presidente do Ibaja em 2007. E ele começou esse trabalho de resgate da história local com os moradores da região, com os pais dos alunos com os quais ele trabalhava na Escola Sobral Pinto, na Praça Seca. E ali foi criado um pequeno centro de memória que depois foi desativado, mas, enfim, acho que cabe aí a menção, né, da Escola Sobral Pinto como a primeira que recebeu a nossa instituição, ainda chamada IJA, né, Instituto Histórico de Jacarepaguá, né, no início da formação, na primeira formação do coletivo, chamava-se IJA, Instituto Histórico de Jacarepaguá. E depois nós entendemos que precisaríamos ampliar isso para a Baixada de Jacarepaguá, porque os 19 bairros que compõem a Baixada de Jacarepaguá, eles possuem uma história que ali se entrelaça, e é importante a gente ter essa noção da história do todo, até porque esses 19 bairros faziam parte ali da Seis Maria, que o Salvador Correia de Sá doou para os seus 2 filhos, Gonçalo e Martim, em 9 de setembro de 1594. Ô, Val, tem uma outra pergunta aqui para você também, que é a seguinte: sobrou alguma coisa desses sambaquis? Pergunta da Lia. Provavelmente falando daqueles sambaquis que você citou. Legal, Lia. O que nós temos hoje de resquício desses sambaquis é o Morro do Rangel. Não sei se vocês já ouviram falar. O Morro do Rangel, ele fica no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Lá, em 1960, numa gruta natural, foram encontradas cerâmicas tupi-guarani e também vestígios de um antigo sambaqui. Tanto é que o Morro do Rangel ele é tombado pelo INEPAC, que é o órgão estadual, o órgão do Estado do Rio de Janeiro, responsável por salvaguardar, preservar, tombar ali o patrimônio material do Rio de Janeiro. Então, ele é tombado pelo INEPAC desde
1975. Mas tirando o Morro do Rangel, lamentavelmente, nós não temos mais nenhum vestígio desses importantes sítios arqueológicos. Uma pena, né, gente? Bom, eu tô com uma pergunta aqui também que pode ser para os dois, aí quem quiser responder, responde. Ó. Quando terá outro passeio para a caminhada da Pedra Branca? Queremos ir junto com o Ibaja, do Bruno Magalhães. Maravilha, Bruno. Eu vou... Gente, espera, com certeza. Opa, eu vou pedir depois para você entrar em contato ali com a Jenis pelo nosso Facebook e deixar ali os teus dados, as tuas informações, o teu e-mail, teu WhatsApp, porque nós estamos pretendendo realizar uma caminhada presencial, uma trilha presencial no Núcleo Camorim, do Parque Estadual da Pedra Branca, no início do ano que vem. Estamos construindo essa proposta, porque nós não realizamos isso sozinhos, nós realizamos isso em parceria com o Quilombo do Camorim, realizamos também em parceria com o Jornal Base Senado, e agora tenho certeza que nós teremos uma outra parceria, que é a Agência Lume, nesse projeto de trilhas históricas. Então, a ideia é construir um projeto para o início do ano que vem. Nós realizávamos sempre 2 trilhas, uma em janeiro e outra em julho, no período das férias, mas, em decorrência da pandemia, nós cancelamos as atividades presenciais e, desde então, estamos apenas com atividades virtuais através das nossas redes sociais. Entretanto, pretendemos, sim, realizar uma no começo do ano, então passa ali teus contatos para a Jenis, e quando nós já tivermos o projeto montado, vamos entrar em contato com você e com todos aqueles que quiserem para realizarmos a nossa trilha ecohistórica até o Núcleo Camorim do Maciço da Pedra Branca. Um local lindo, né? Eu não sei se todos os moradores de Jacarepaguá conhecem. A maior floresta urbana do mundo, ela fica em grande parte na Baixada de Jacarepaguá. Ela não pega só a Baixada de Jacarepaguá, mas em grande parte ela fica na Baixada de Jacarepaguá, que é o Parque Estadual da Pedra Branca, com 12.500 hectares. Só para vocês terem noção, a Floresta Nacional da Tijuca, que é uma unidade de conservação federal administrada pelo ICMBio, tem 3.900 hectares. Para vocês terem noção da dimensão do Parque Estadual da Pedra Branca, que é uma unidade de conservação estadual administrada pelo INEA. Okay? Então, é um local belíssimo e muito pouco conhecido pelo morador de Jacarepaguá e menos ainda pelos moradores da cidade do Rio de Janeiro de outras regiões. E nós temos essa intenção de tornar esse patrimônio ambiental conhecido do morador de Jacarepaguá e do morador do Rio de Janeiro de uma forma geral. Então, pretendemos sim realizar uma no começo do ano que vem, e o Bruno e todos vocês serão nossos convidados. A gente sempre abre com algum tempo de antecedência, né, e fazemos uma lista, porque como é uma trilha, a gente não pode levar muitas pessoas, né, a gente tem um limite. Mas a gente sempre abre com bastante tempo de antecedência, a gente sempre faz uma lista. É Bruno, né? Não precisa se preocupar, se ele entrar em contato comigo, ele já vai ser o primeiro da lista. E, como o Val falou, a gente sempre faz nas férias, que é para contemplar o pessoal, e pode levar criança. As trilhas, elas não são de difícil dificuldade, né? Elas são bem leves, né? Diga-se, eu adoro fazer essas trilhas, não morro, eu sou super sedentária, né? E como o Val falou, essas trilhas, elas são muito interessantes, porque não é apenas você olhar o seu entorno, né, e contemplar, mas a gente também faz um apanhado da história, a gente fala das questões sociais, a gente fala das questões dos afrodescendentes, com a parceria do Quilombo do Camorim. Então, é um passeio, assim, a meu ver, completo. Então, quem quiser e tiver, né, interesse, é só entrar em contato. A gente vai mandar com antecedência o calendário de todos os roteiros que a gente vai fazer. Muito bacana, gente. Tem uma outra pergunta aqui que chegou agora. Antes dessa pergunta, eu queria fazer uma pergunta minha rápida que tem a ver com o que vocês estão falando. Quais seriam os centros culturais ou museus que existem aqui em Jacarepaguá e que vocês indicam a visitação? Tem o Museu do Bispo do Rosário, na Colônia, tá? É um museu maravilhoso, que
abriga o acervo do Bispo do Rosário. Para quem não conhece, foi um paciente da colônia, né? Ele viveu a vida toda lá, e ele é um dos maiores artistas reconhecidos mundialmente, né? E você tem esse museu, tem também o Museu da Casa do Pontal, né? Sobre arte popular. Tem o mais qual? A gente tem outros. Val? Tá me escutando? Oi, Jenis. Esses são os dois principais, né? Até falar para Fernanda, falar, essa eu passo para a Jenis, porque o principal museu de Jacarepaguá é a área de estudo dela, né? Fica ali no pavilhão 1 da antiga colônia Juliano Moreira, atual Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira. Muitos moradores de Jacarepaguá não sabem que Jacarepaguá tem um museu, né? Tem um museu de arte contemporânea. O Bispo do Rosário, as obras dele, né? Os bordados ali nos mantos que ele fazia, são reconhecidos como obras-primas da arte contemporânea. E o morador de Jacarepaguá não conhece essa riqueza que está ali pertinho da gente, né, no finalzinho ali da estrada Rodrigues Caldas. Então é o conselho que eu dou: visitem o Museu de Arte Contemporânea Bispo do Rosário, no pavilhão 1 da colônia Juliano Moreira, logo ali perto do portão de entrada, que vocês vão se surpreender com a beleza, né, das obras do bispo. Gente, vamos para as últimas duas perguntas, né? Que nosso tempo já está, né? A primeira é: existem sítios arqueológicos em Jacarepaguá? É a pergunta do Messias, está aí assistindo a gente. Com certeza, a gente tem o sítio arqueológico ali do Quilombo do Camurim, né? Do Engenho do Camurim, que é estudado pela Silvia, né? Um trabalho maravilhoso. Né? A gente tem esse sítio, né, dos remanescentes de Sambaqui, do Morro do Rangel, né, e vários outros estudos, né, porque nos últimos anos a gente está tendo uma valorização, né, de estudos arqueológicos na cidade do Rio de Janeiro, muito impulsionado pelos grandes eventos que aconteceram aqui em 2014, 2016, que não acontece só no centro do Rio, né? Não sei, as pessoas têm essa imagem de que os sítios arqueológicos, as coisas culturais só acontecem no centro do Rio, mas aqui na Baixada de Jacarepaguá também, né? Gente, tem a última pergunta. Eu vou lembrar você que não mandou perguntas ainda e que ficou sem fazer a sua pergunta, ou queria mandar, mandou e a gente não leu, ou vai mandar depois, que vai assistir essa live depois, porque continua rodando. Pode mandar do mesmo jeito. Se tiver bastante pergunta, a gente vai juntar, né, Val? Aí, se tiver muito pedido, a gente faz mais live para tirar essas dúvidas, tá? Então, a última pergunta do Robson Patrocínio, que também está acompanhando aí a live, é a seguinte: no dia 14 de setembro, a Baronesa abre suas portas. Será que esse ano acontecerá? Ano passado não teve por causa da pandemia. Vocês? Então, realmente nós já participamos desse evento, né? O senhor Francisco Rude, que é descendente do Barão da Taquara, essa propriedade, né, Fazenda Baronesa, que é uma APA, ela está localizada na estrada Rodrigues Caldas, 780, né, um patrimônio histórico, arquitetônico aqui da região. Lá dentro da Fazenda Baronesa, nós temos a Capela de Santa Cruz, e todo dia 14 de setembro, que é o dia da Santa Cruz, o pessoal pergunta por que 14 de setembro? Porque 14 de setembro é o dia da Santa Cruz. E a capela que fica na Fazenda Baronesa, ela é a Capela de Santa Cruz. O seu Francisco, ele abre a casa dele para receber pessoas, oferece uma missa em ação de graças. E o que eu aconselho o Robson é acompanhar ali as redes sociais do NOP, que é um grupo também de história local, que atua ali dentro da Fazenda Baronesa e que sempre anuncia quando tem a missa ou não. Há 2 anos já que nós não temos, em decorrência da pandemia, do novo coronavírus, a gente precisa acompanhar as redes sociais do NOP. Eu aconselho ele a acompanhar para saber se terá ou não
essa celebração e a visita, né, na Casa Grande da Fazenda Baronesa, que pertence aos descendentes do Barão da Taquara, o personagem ali. A história é muito longa, né, mas é difícil falar de Jacarepaguá e não falar de Francisco Pinto da Fonseca Teles, o Barão da Taquara, dono de grandes propriedades na região, da Praça Seca até Taquara, praticamente eles eram donos de tudo, inclusive a família ainda é dona da Casa Grande da Fazenda Baronesa e da Casa Grande do Engenho d'Água, que fica ali no entroncamento da Gabinal com a Avenida Ayrton Senna, ali no Outeirozinho. Ali, inclusive, nós temos a Casa Grande do Engenho d'Água e a capela mais antiga de Jacarepaguá, que é a Capela de Nossa Senhora da Cabeça, de 1616, uma das mais antigas de todo o Rio de Janeiro. Muito bacana, gente. Bom, a gente está chegando no final da nossa live, eu vou abrir para as considerações finais de vocês. Vamos começar com a Jenny, que está quietinha aí. Jenny, fica à vontade. Eu sou quietinha. Então, gente, eu agradeço as minhas considerações finais. Mais um agradecimento novamente, tá, à Agência Lume por essa oportunidade, para a gente estar fazendo essa live. A Quilombo Aquilá, que ajudou na divulgação e com o qual a gente está fazendo esse novo espaço, que tenho certeza que vai ser um espaço bem bacana. Ao Jornal Abaixo Assinado, que é um parceiro nosso do Ibaja há anos, né? E que ajudou bastante na divulgação. E também as pessoas que participaram, que estão aqui nos assistindo nesse domingo, 7h30 da noite, e para acompanhar, gente, acompanhar as atividades do Ibaja, pode mandar perguntas, às vezes a gente demora para responder um pouquinho, mas a gente pode entrar em contato, pode mandar foto que vocês tenham, que vocês acham interessante, e nós estamos aqui para somar, para ajudar na divulgação, né, e na salvaguardar, né, os nossos patrimônios, né, tanto os materiais quanto os imateriais, né, nossa cultura, nossos saberes. Bacana, Jenny. Bom, Val, a palavra é toda tua para as suas considerações. Queria agradecer a Agência Lume, na pessoa da Fernanda, toda a equipe, que sempre nos tratou com muito carinho. Inclusive, nós, a partir desse mês, né, teremos uma coluna mensal no site da Lume, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da história da região. Se eu não me engano, vai ser todo primeiro sábado, Val. Acho que é todo primeiro sábado, tá? O pessoal pode ficar ligado todo primeiro sábado, às 10 da manhã. Legal, Fernanda. Obrigado pela parceria, pelo carinho, pela atenção. Agradecer mais uma vez a equipe do Jornal Abaixo Assinado, nossa parceira. Nós temos também uma coluna mensal no Jornal Abaixo Assinado. Além da minha coluna sobre a história do Rio de Janeiro, o Ibaja tem uma coluna sobre a história da região. Agradecer ao Rafael Matoso, também pela divulgação ali na Veja Rio. Agradecer a todos os meus colegas e amigos do Rio de Janeiro, pessoas com as quais eu trabalhei nas escolas particulares, nas escolas públicas. Agradecer meus amigos também aqui do interior de São Paulo, que estão ligadinhos aí, Capão Bonito, Itapeva, a galera que está acompanhando. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. E eu encerro dizendo que um povo que não conhece o seu passado é um povo que não sabe para onde vai no seu futuro. Então, conhecer o passado é fundamental para não reproduzirmos aqueles erros. Tem tantos erros novos para nós cometermos, estes do passado, para aqueles que viveram lá, e vamos construir uma nova história, uma história com solidariedade, uma história com respeito, com amor, onde todos os atores sociais sejam contemplados e não só aqueles que dominaram os demais. É isso que o Ibaja quer. Agradeço também a Deus pela oportunidade. Muito obrigado a todos e todas. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Bom, eu também vou aproveitar para agradecer de novo o Val, a Jenny, o Ibaja em si, né? Todo o Ibaja, tem mais gente, né, trabalhando aí para o Ibaja acontecer, pela disponibilidade de estar aqui fazendo essa live, acho que importantíssima, né? Tenho certeza. Se você ainda não conhece o Ibaja, vai lá, segue o Ibaja nas redes sociais, importante, sempre pílulas, né, de informação e conhecimento. Agora na Lume, uma vez por mês, vai ter um
né, um texto do Ibaja, escrito pelo Val, ou pela Jenis, ou pelos outros membros, uma vez por mês. Mas se você está sedento de história de Jacarepaguá, quer saber mais, vai lá no Ibaja. Se você é jovem, está estudando ainda, apresenta o Ibaja para o teu professor de história. Se ele não está contando muita história de Jacarepaguá, se está um pouco injuriado com isso, apresenta o Ibaja para o teu professor. Fala, vamos falar aqui da história de Jacarepaguá também. Se você já não está mais na escola, também dá uma lida lá. Você tem preguiça de ler, são textos em pílulas, então você lê rapidinho. Você já economiza de ler um livro e ler as informações do Ibaja, já é sempre um assunto para puxar com alguém, né? Tá sem assunto no consultório, em algum lugar. Não vou nem falar balada, porque a gente nem pode mais ir nesse lugar, por causa da pandemia. Mas tá sem assunto, puxa aí com a gatinha uma história de Jacarepaguá, entendeu? Pergunta já, qual é teu bairro? Ah, Jacarepaguá, você é da nossa tribo, então calma aí, deixa eu te contar aqui uma história. Já pega um texto lá da Jenis, plageia, conta pra gatinha, e assim a gente vai indo. Acho importantíssimo, sempre, a pessoa que chega com informação e conhecimento sempre vai tirar onda, pelo menos na minha cabeça, sempre se destacou quem tinha mais conhecimento e informação, né? Não sei ainda de vocês, gente. Então, se você tá querendo aprender mais sobre o lugar onde você mora, parar de ouvir aquele tijucano que fica tirando onda, ou o tijucano vem tirar onda, você não tem o que falar, vai lá no Ibaja, que agora você vai ter o que falar, e compra a blusinha do jacaré, né? Eu vi comentarem aí que é a Lacoste carioca, né? Então, a blusinha do jacaré é a Lacoste carioca pra gente tirar onda. Vamos encher o Val de pedido para ele ter que vir pro Rio mais cedo. Tá bom, gente? Bom, a gente vai encerrar a live por aqui. Você que está assistindo essa live depois, não está assistindo ao vivo, manda sua pergunta mesmo assim. Se tiver muita pergunta, a gente faz outra live falando sobre a história de Jacarepaguá, que é muito legal, ou falando sobre outros temas que vocês queiram saber, que o Val e a Jenis possam falar aí, tenham aprofundado. Tem a história médica com a Jenis, né, Jenis? Você com faz certeza. Aqui da região, né, da colônia. Não super só colônia, interessante mas também. Temos outros hospitais, tipo do Paiti, né, o Santa Maria, temos várias histórias aí na área da saúde aqui no Jacarepaguá. Aí, muita coisa para a gente conversar. Eu sei que tem gente que tem preguiça de ler livro, então por live é mais fácil ainda, só vai escutando, bota lá, vai fazendo as coisas, então mande suas perguntas, pode mandar pelo Lumizap, pode mandar pelo Facebook, pode mandar lá por Ibaja, fala, a gente faz outra live lá que eu gostei muito, quero saber mais, fiquei instigado, e a gente vai encerrando por agora. Agradeço a todo mundo, Quilombo Aguilar, Abaixo Assinado que divulgou, pessoal do Ibaja, e tendo muito pedido, a gente vai sempre continuar esse trabalho, a gente faz uma nova live, tá? Então, obrigado, Val, obrigado, Jenis, até a próxima. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, pessoal.